Para o ensino médio, na área de literatura, nós temos duas obras, Literatura Brasileira e Literatura Portuguesa. Na verdade, o título desta última é Panorama da Literatura Portuguesa. O que é que embasa estas duas obras? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que eu penso que a literatura, como diversas outras manifestações artísticas e culturais, é um discurso. E pensando a literatura como discurso, há de se pensar também outros aspectos que envolvem o discurso, que é o princípio básico do Bakhtin. Todo discurso é dialógico. Quer dizer, pensar a literatura como discurso significa pensá-la também em suas relações dialógicas, com outros discursos, tanto outras artes, outras linguagens, como também pensar que esse discurso literário ele está em diálogo com discursos de outras épocas, de outras culturas, até mesmo de outras línguas. Foi pensando nisso tudo que nós procuramos dar um tratamento diferente ao trabalho com a literatura. Primeiro, que sempre me incomodou bastante no trabalho com literatura, aquele formato clássico, convencional de se trabalhar literatura, que são aquelas caixinhas que a gente conhece bem, que é primeiro trabalhar o contexto histórico, geralmente é um autor didático que faz um resumo do contexto histórico, depois se faz uma apresentação do movimento literário com as características literárias e depois se entra nos autores e finalmente se chega ao texto. Nós procuramos fazer uma inversão nesse formato convencional e partimos sempre do texto como o início dos trabalhos. Então, a primeira atividade, quando se vai começar um estudo de um movimento literário, vamos imaginar um barroco, por exemplo, é o contato com o texto. A primeira coisa é o texto literário barroco, no caso. Então, por meio do estudo de um ou de mais textos, geralmente são 2 textos, eventualmente 3, eventualmente 1, nós fazemos o estudo da chamada linguagem daquele movimento literário, a linguagem do barroco, a linguagem da poesia romântica, a linguagem da prosa romântica e assim por diante. Então, por meio do estudo dos procedimentos que constituem a linguagem daquele movimento literário, então, como que é, por exemplo, do ponto de vista da forma, como é que é a linguagem do barroco? Quais são os temas mais recorrentes ao barroco? Então, depois de o aluno passar por essa experiência de um contato com a linguagem barroca, ele então vai ver as relações entre esta linguagem e outras linguagens ou outros discursos. Então, um segundo momento, ele vai ter contato com aquilo que tradicionalmente se chama de o contexto histórico, mas na verdade nós chamamos de texto e contexto em perspectiva multidisciplinar. O que quer dizer isso? Em vez de o autor didático fazer um resumo dos principais acontecimentos do contexto, e eu sempre achei isso muito complicado, porque fica um discurso didático, quer dizer, o discurso do próprio autor didático, a nossa preferência é transformar essa atividade numa rica atividade de leitura. Então nós fazemos uma seleção de textos de diferentes áreas do conhecimento humano, por exemplo, história da arte, pode ser um pequeno texto de história da arte, de sociologia, da própria história ou historiografia, pode ser um pequeno texto da teoria literária, um pequeno texto da história da literatura, de bons autores como o Alfredo Bosio, o Antônio Cândido, um Afrânio Coutinho. Então, o aluno tem contato, suponha, com 4 textos, por exemplo, claro que são textos relativamente curtos, e nós propomos um roteiro de leitura para ele. Esse roteiro de leitura vai procurar estabelecer relações entre os textos dessas diferentes áreas e relações entre esses textos e o texto literário que ele acabou de estudar. Então, se ele está estudando o barroco, por exemplo, então vai ser feita uma proposta de uma leitura de uma pintura do barroco, então outro cruzamento entre o texto literário e agora uma obra de arte, efetivamente, daquele momento histórico. Então é uma ampliação de repertório, uma ampliação de temas, de posturas, de visão de mundo que se vai captando ali.
E a partir dali, então, é que se vai propriamente entrar no estudo de gerações, quando for o caso, dos autores, das obras, dos gêneros que esses autores desenvolveram e dos textos propriamente. Então, nós temos dentro da obra momentos que nós chamamos de literatura comparada. Estamos trabalhando um determinado autor e aquele autor ele segue uma determinada tradição, a tradição, por exemplo, da ironia, a tradição da sátira, a busca do cotidiano, e nós então abrimos espaços para fazer estudos comparativos que aproximem os autores, não pelo tempo, não pela linha cronológica, evidentemente, mas pela linha de uma mesma tradição literária. Eu entendo que isso é um ganho bastante significativo nos estudos de literatura e esta obra, Literatura Brasileira, apresenta inúmeras possibilidades de trabalho dentro dessa perspectiva. Para os professores que gostam de muitos textos, que querem também trabalhos complementares, querem atividades extras, nós temos uma seção chamada Para Quem Quer Mais. E ali nós temos vários textos, então eles servem também como antologia, e não temos propriamente um roteiro, um estudo dirigido, mas temos algumas propostas de trabalho, um pequeno roteiro com algumas questões mais gerais que podem servir de norte para o aluno que queira por si próprio aprofundar seus estudos, ou o professor que queira passar uma lição, alguma coisa assim, ele pode se valer dessas atividades. E nós temos ainda, para quem quer um pouco mais, uma seção chamada Para Quem Quer Mais na Internet. No nosso site, professor e aluno podem encontrar um material complementar. Na verdade, é uma grande antologia de textos literários que nós mesmos preparamos. Então, todos os textos ali estão fielmente cotejados com boas fontes, ou seja, não é como ocorre frequentemente na internet, com textos que não são fidedignos, ou há uma alteração de uma palavra, de um verso, faltam partes, então isso não ocorrerá. E esse material é um material complementar que pode servir tanto para o professor copiar textos, criar sua própria antologia, criar uma atividade, uma avaliação, alguma coisa assim, como também eventualmente explorar em sala de aula outros textos e o aluno também poderá ali ler de uma forma complementar, se assim quiser. Por fim, eu acrescentaria que esta obra faz parte do Connect. O Connect é uma plataforma que também apresenta a possibilidade de uma versão digital da obra, apresenta objetos educacionais digitais, então isso para a literatura é fantástico, a possibilidade de você, por exemplo, acessar trechos de filmes, músicas, canções que têm relação com o texto literário, entrevistas. E eu também lembro que nós já faz alguns anos nós temos um trabalho bastante interessante, que é um DVD chamado Literatura e Outras Linguagens. Então, para as escolas que não tiverem opção do uso do digital, este DVD acompanha a obra Literatura Brasileira. Para as escolas que tiverem opção do uso digital da obra, então este trabalho já faz parte dos recursos digitais da obra. A obra Panorama da Literatura Portuguesa é uma obra que segue o mesmo padrão que eu comentei em relação à literatura brasileira. Entretanto, é uma obra um pouco mais enxuta. Ela apresenta também estudos de literatura comparada, apresenta a mesma proposta de entender o texto literário como discurso, em diálogo com outros discursos. Entretanto, é uma obra um pouco mais enxuta, tendo em vista que a carga horária existente nas escolas normalmente não dispõe de estudos mais aprofundados, mais amplos e de muitos autores também em literatura portuguesa. Então, é uma obra um pouco menos ambiciosa do que literatura brasileira, mas que tem os mesmos fundamentos. Eu chamaria a atenção também para um capítulo bastante especial que há nesta obra, que é um trabalho com literatura africana. Nos trabalhos de diálogos que nós temos, mesmo em literatura brasileira, são constantes os diálogos com autores de literatura africana.
Entretanto, na obra Literatura Portuguesa, existe um capítulo específico chamado Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, no qual se faz um estudo um pouco mais encorpado, com um pouco mais de fôlego, dando detalhes da produção literária nesses países africanos de língua portuguesa, tratando de alguns autores, promovemos alguns estudos, apresentamos uma antologia. Então, é um trabalho bastante interessante para que vocês conheçam também.